Oi gente, eu sou a Chamara Rached e hoje nós vamos falar de autismo para variar, só que puxando para o lado mais da linguagem, para aquelas mães que têm dificuldade de meu filho não fala ainda, meu filho se comunica através de gritos ou outras coisas. E é por isso que nós estamos aqui hoje com a Soraya Vieira, que é uma das pessoas mais conhecidas no Brasil em termos de fala de linguagem. E ela tem mestrado em estudos linguísticos no Instituto de Educação de Londres. Ela passou mais de 12 anos morando fora e ela é especialista em PECs. Ela é a única pessoa no Brasil, somente, né, que pode ministrar aulas de PECs. Conta um pouquinho da história do PECs. O que é PECs? Então, o PECs é um sistema de comunicação por troca de figuras, né? É um método que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, mas meu primeiro contato com o PECs foi na Inglaterra, onde eu vi crianças com dificuldades diversas numa escola especial, usando figuras, e elas conseguiam comunicar de uma maneira muito funcional. Que é o exemplo dessas crianças que quando querem alguma coisa deitam no chão, gritam, e aí a mãe faz o quê? A mãe vai lá e dá o que ele tá querendo. O que é que a criança vai aprender? Eu vou deitar no chão, vou gritar, que aí eu vou ganhar o que eu tô querendo. Mas como o PECs funciona? O que é que ele tem de diferente das outros tipos de abordagem? O PECs ele é um sistema de comunicação por troca de figuras. Ele vem do inglês, do Picture Exchange Communication System. Então, o que a gente quer ensinar? A gente quer ensinar que a troca de figura é mais fácil do que todos esses métodos que ele está usando atualmente para conseguir o item que ele deseja. Tem algumas mães que dizem assim, mas eu vou ensinar meu filho a se comunicar por figura, ele não vai falar. O que é que eu digo para uma mãe dessa? Me diga. Então, o que acontece é, como eu falei, é um método de comunicação aumentativa e alternativa, né? E todas as pesquisas no mundo todo falam que se você usar uma comunicação aumentativa e alternativa, sendo que o PECs é uma delas, a gente está ensinando linguagem, estamos ensinando vocabulário. Então, se o estudante, se a criança, ela tem essa capacidade da fala, ela vai acontecer, ela vai surgir. Por quê? Porque falar é mais fácil do que trocar figura. E o legal é que no protocolo do PECs, na fase 4, a gente estimula a fala. E muitos estudantes com autismo, o que acontece? Eles têm essa capacidade, então uma vez que a gente ensina a fala funcional para eles, essa capacidade ela aparece. Então a gente fala que é um bônus do método PECs. Você realiza cursos em todo o Brasil. E algumas pessoas dizem que o PECs básico não tem muita mudança para o PECs avançado. Qual a diferença do PECs básico para o avançado? O que é que você ensina assim de mais diferente? Adorei essa sua pergunta. Por quê? Porque o PECs ele é um método e é um método baseado em pesquisa, baseado em evidência. Então, no curso básico, que são um curso de 2 dias, a gente ensina a abordagem educacional em pirâmide e a gente ensina a aplicar todas as 6 fases do método PECs. Só que aí as pessoas vão, depois de um tempo, aplicam o método, começam a ter dúvidas, ou então o estudante não está progredindo, e aí elas vêm para o treinamento avançado do PECs, que também são 2 dias, e aí o que a gente faz? A gente ensina habilidades mais avançadas, a gente faz discussão de casos, soluções de problemas, como implementar o PECs mesmo na rotina do estudante que faça parte do dia a dia dele. Gente, fala sério, o curso é muito bom. Eu fiz o curso de PECs e fora que meu filho, né, que vocês já conhecem um pouco da história dele, ele começou a falar com PECs. Começou com mamã, papá, mostrando figurinhas e depois construção de frases. Começou a juntar 2 palavras, eu quero isso, eu quero aquilo, aprendeu a pedir. Depois frases completas e hoje, se brincar, ele conta a história da vida dele. Se brincar não, ele conta mesmo. O PECs serve para outras comorbidades ou só para o autismo? O que aconteceu é que o PECs ele foi criado sim para uma criança com autismo com 5 anos de idade lá nos Estados Unidos. E um diferencial do método PECs é que ele ensina a iniciação de comunicação, que muitas crianças com autismo elas não conseguem iniciar a comunicação. Então, o que acabou acontecendo? Eles associaram o método PECs com crianças com autismo, tá? Mas o PECs ele pode ser usado com qualquer pessoa, de qualquer idade, desde que essa pessoa tenha uma dificuldade de comunicação. Paralisia cerebral, acidente de carro, pessoas que perderam a fala por algum momento, elas podem se comunicar com PECs. Exatamente. Down também? Síndrome de Down? Exatamente, né? Qualquer tipo de síndrome, qualquer dificuldade, afasia. Autistas não verbais, aqueles que não falam nada, eles podem vir a se comunicar usando o PECs? É que muitas vezes eles não respeitam o padrão normal de desenvolvimento, que a gente considera típico. Então, se você me pergunta, esse estudante com autismo, ele vai falar? A minha resposta para você é não sei. Tá? Então, o que a gente quer ensinar? A gente quer ensinar uma comunicação funcional
que é o PECS, que como eu falei, ele é comprovado cientificamente. E a gente quer o quê? Oferecer para esse estudante, sim. Vamos ensinar vocabulário, vamos ensinar uma estrutura de frase. Por quê? Porque se ele tem essa habilidade, ela vai aparecer. E o bom é que no PECS, se ela aparece, a gente reforça diferencialmente. Então, ele vai usar a fala se ele tiver essa capacidade. Eu tenho 2 estudos, 2 casos de mamães muito impressionantes. Um é uma criança que com 10 anos não falava nada. Aí eu fui lá, brinquei com ele e com a mãe dele, fiz umas brincadeiras porque eu ensino as mamães a brincarem com os filhos. Lembrando que eu não sou terapeuta, eu sou só mãe. É aprendizado de mãe para mãe, vocês lembram, né? E aí, quando eu saí de lá, ele tinha 11 anos, ele não falava uma palavra. Aí a mãe me ligou uns minutos depois dizendo que ela ficou feliz porque ele foi capaz de realizar as atividades, porque tinham dito pra ele que ele era incapaz de aprender. E quando eu saí da casa dela, foi cantar pra ele a música que ela cantava quando ele era bebê. E aí o que aconteceu? Ele cantou a música toda, uma criança não verbal. E aí ela ligou pra mim, um menino com 10 anos, eu ouvi a voz do meu filho, chama, eu ouvi a voz do meu filho, eu fiz, meu Deus, que bênção, assim. E com 10 anos ela não esperava que ele falasse mais. E teve um outro caso lá em Areia de um menino com 15 anos, que ele não falava uma palavra. Aí ele iniciou, nesse caso foi com o PECS, iniciou a comunicação. E aí ele começou a falar com 15 anos. Eu não acreditei, assim, poxa, com 15 anos não dá, não tem mais condições. E aí com 16 ele já tá alfabetizado, você acredita? O que a gente não pode prometer é que se você usar o PECS, o estudante, qualquer que seja a dificuldade dele, vai falar. Mas a gente confirma que se você usar o PECS, o que acontece? Se ele tiver essa habilidade da fala, ela vai surgir. Por quê? Porque comunicação aumentativa e alternativa não inibe o desenvolvimento da fala. PECS pode ser usado para alfabetizar? Ótimo você ter me feito essa pergunta. Que Por bom quê? que eu tô fazendo pergunta. Porque a gente fala o seguinte, tá? O PECS, ele é pra quê? Ele é pra ensinar uma comunicação funcional. Ah, mas eu preciso ensinar o PECS, eu preciso ensinar a alfabetização. Pode, eu te falo que pode, mas são 2 lições diferentes. Vai ter momento que ele vai aprender a alfabetização e vai ter momento que ele vai aprender o PECS, né? Eu falo que o PECS é como se fosse a fala do estudante. Então, para o estudante que fala, você pode ensinar a alfabetização? Pode, com certeza. O que é aba funcional? Quando o criador do método PECS era o diretor da escola especial, onde que o PECS foi criado, ele via muito no dia a dia professores buscando perguntas. Então, como que eu ensino? O que eu ensino? E aí, o que ele quis criar? Ele quis criar uma abordagem onde os próprios professores conseguissem buscar resposta para essas perguntas que estavam sendo feitas. Então, é uma abordagem educacional em pirâmide que foi criada pelo Dr. Andy Bond, que na época era o diretor da escola, e ela é chamada nos Estados Unidos de aba funcional. Quais são as fases do PECS? Cada fase a gente ensina uma habilidade. Então, no começo, a única habilidade que a gente ensina é como comunicar. Então, o estudante, por exemplo, ele troca uma figura para ganhar aquele item. Na fase 2, o que ele aprende? Ele aprende que talvez aquela pessoa que tem o item que ele deseja esteja mais longe, então ele aprende a ir até essa pessoa, né? Ele aprende uma distância e uma persistência. Olha a pasta do PECS da Soraya, para vocês que ainda não viram, não conhecem uma pasta do PECS, né? Tem todas as figuras, e eu mostrando minha ficha horrorosa aqui. Tem todas as figuras das coisas preferidas da criança, das coisas do dia a dia, e aí ela coloca em 4,5 por 4,5, né, Soraya? E essa pasta vocês podem levar para os lugares também, para os restaurantes, porque se a criança quiser pedir alguma coisa na rua, né, pode utilizar isso aqui também. Na fase 3, o que acontece? É aí que a gente começa a ensinar discriminação. Então ele começa a aprender o que essas figuras representam. Já na fase 4, a gente começa a ensinar a estrutura de frase. Então a gente já precisa dessa tira aqui, onde o estudante aprende, por exemplo, a colocar assim, ó, eu quero chocolate. Isso é o que o estudante faz. Ele troca essa tira e, como você falou, recebe o item. Depois disso, lá na fase 5, a gente pode começar a perguntar para o nosso estudante: o que você quer? E aí, de novo, ele vai formar uma frase, por exemplo, eu quero canetinha, e vai trocar por aquela canetinha, vai receber. Isso tudo são pedidos. E aí, se ele está pronto, lá na fase 6, a gente vai ensinar ele a comentar. Então, por exemplo, o meu estudante vai lá e a gente pergunta o que você vê, ele já sabe formar a tira, já sabe na pastinha dele. Então, por exemplo, eu vejo aranha, né? Ele faz um comentário. Então, o legal do PECS é que ele ensina as 2 funções da comunicação, que são o pedido
e o comentário. Se eu tô usando qualquer tipo de figura, eu posso falar que é PECS? Não. Tá? O que é PECS? PECS é a fala do estudante, a comunicação do estudante. Essa pasta aqui, se é o estudante que está usando, sim, ele está usando PECS. Agora, muitas vezes, a gente tem figuras também, mas, por exemplo, essas figuras aqui, elas são a rotina do estudante, que é o que a gente chama de figura do programa visual. Eu falei com vocês disso no vídeo do sono, eu não sei se vocês lembram que eu falei que a gente fazia a rotina, só que eu não mostrei como era. Agora a Soraya vai mostrar pra gente que é melhor, gente. Então, antes da criança começar a usar, ela tem que saber o que cada uma dessas figuras representa. Isso é um programa visual. Tá? É como se o professor estivesse falando com ele as tarefas que ele tem que fazer. Mas como a gente quer dar independência para esse estudante, a gente quer que ele mesmo, depois que ele saiba o que cada figura representa, ele forme a rotina dele e à medida que ele vai realizando as tarefas, ele coloca aqui, realiza a tarefa, quando terminou, coloca aqui na caixinha do acabou e sobe com a outra tarefa. Lembrando que isso aqui é independência do estudante, é programa visual. Na época que meu filho usava agenda, a gente tinha as figuras assim, mas em contrapartida, por exemplo, quando ele ia para alguma terapia, para fono, aí eu colocava a fotografia da fono com ele. É errado usar fotografia ou eu tenho que usar sempre esse tipo de figura assim? A gente recomenda mais essas figuras porque elas são mais abstratas. Então, por exemplo, se você usar, você falou que é fonoaudióloga, não é isso? Eu colocava ele com a tia Aline. Pois é, aí o que a gente pensa? Pode ser que daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano não seja essa fonoaudióloga. Então, se você tem uma figura mais específica para a fonoaudiologia, ela vai significar que ele pode ir em qualquer fonoaudióloga. Pode ir na Aline, pode vir comigo, que eu também sou fonoaudióloga. E aí, se a Aline tivesse algum problema, Deus me livre, que a Aline é de coração, aí ele trocaria de fone e não haveria problema. Realmente isso é muito legal para uma criança autista que é acostumada com aquela rotina, que só quer aquela pessoa, que só quer aquele brinquedo. Isso é importantíssimo mesmo. Todos esses métodos, as figuras, tudo isso, quem foi que desenvolveu? Quem desenvolveu isso foram 2 americanos. O Dr. Andy Bond, ele é doutor em psicologia, e a Lori Frost, que é mestre em fonoaudiologia. Foi desenvolvido lá nos Estados Unidos e aí depois eu trouxe para o Brasil. Eu trabalho para eles, eu sou funcionária deles. Gente, se vocês quiserem um curso com a Soraya e vocês não souberem, será que a Soraya vem na minha cidade? Como é que eu sei? Eu quero fazer o curso do PECS também. Entra lá em www.pecs, tracinho, não é underline, é tracinho, Brasil com Z, porque eles são americanos.com. Entra nesse site aqui que você vai encontrar lá todas as cidades em que a Soraya vai estar e vai poder se inscrever no curso, que é maravilhoso. Tô falando isso porque eu fiz e adorei. Bem, Soraya, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um joinha aqui pra mim, tá? Se inscrevam no canal que assim, todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, vocês vão receber uma mensagem. É isso aí. Me acompanha no Facebook, Autismo Tratável. Beijinhos azuis pra vocês e até o próximo vídeo.